Olá, queridas amigas, olá, queridos amigos que estão se preparando para o concurso da Procuradoria do Estado do Piauí. Antes de mais nada, eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam em paz, com saúde, acima de tudo. Claro, eu sempre gosto de dizer isso, extensivo aos seus familiares, né? Sejam todos muito bem-vindos à revisão de véspera do Revisão Ensino Jurídico. Nós vamos tratar da disciplina Direito Processual Civil. O meu nome é Maurício Ferreira Cunha. Eu sou juiz de direito junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e também professor de Direito Processual Civil. Gostaria de aproveitar esse momento para colocar aqui também para todos os nossos canais de contato. Eu fico inteiramente à disposição de vocês, tá bom, pessoal? São esses aqui. Nós temos no Instagram um perfil onde nós colocamos dicas jurídicas diariamente, que é o Cunha Pro Civil. Seria um prazer tê-los conosco lá. E também um e-mail só, que é o cunhaprocivil, mesmo nome, né, do perfil no Instagram, @gmail.com, tá? Fiquem à vontade para escrever, para a gente trocar ideias, né? Vai ser sempre uma honra, vai ser sempre um prazer. Como é uma honra estar aqui com todos vocês. Eu quero agradecer imensamente a todos do Revisão Ensino Jurídico. Eu me sinto muito honrado, me sinto muito feliz em poder trazer aqui algumas dicas que humildemente nós reputamos como sendo úteis, visando a sua preparação para a prova objetiva. É claro que é uma revisão, não é um estudo mais aprofundado, então nós vamos tocar, né, nos pontos mais relevantes, mais importantes, e levando em consideração, é claro, a banca, né, Sebrasp, método CESP de seleção. Nós teremos 5 horas, né, para a solução das 100 questões, cada uma com 5 alternativas. E lembrando que direito processual civil, destas 100, 12 serão de direito processual civil, né? E Sebrasp gosta do que, Maurício? Esse método CESP de seleção. Sebrasp, vocês sabem bem, gosta de conhecimento de texto de lei e também gosta de que o candidato tenha conhecimento de posicionamento jurisprudencial. Então, 5 horinhas, né, para nós fazermos essa nossa prova objetiva. E dentro da pesquisa que nós fizemos também, eu digo a todos, com muita responsabilidade, com muita seriedade, com todos os professores aqui do Revisão, mas acima de tudo, como eu gosto de dizer, com muito amor, né, fizemos um trabalho aprofundado mesmo, junto à banca examinadora. Alguns temas eu selecionei para a gente poder conversar. O primeiro deles é intervenção de terceiros. As modalidades de intervenção de terceiros que estão consagradas no nosso Código de Processo Civil são 5. Né? Maurício, por que intervenção de terceiros? Né? Nós sempre imaginamos uma demanda envolvendo A e B, que são os sujeitos processuais, pensando em demandas, é claro, individuais, nem vou transportar isso para o processo coletivo. E nós imaginamos que aquela demanda, em tese, ela caminharia tendo A e B, um no polo ativo, outro no polo passivo. Mas é claro que existem terceiros que podem ter algum tipo de interesse naquela demanda que já está em andamento. E a definição de terceiro por exclusão, é uma definição que a doutrina dá, é basicamente a seguinte: terceiro é aquele que não é parte na demanda, mas ele tem alguma razão, algum motivo para poder querer ingressar naquela demanda, ou às vezes nem tem. Ou às vezes nem tem, ele está quietinho e ele é chamado a participar do processo, como ocorre com o chamamento ao processo, como ocorre com a denunciação da lide também, não é? Como, por exemplo, pode ser suscitado um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Às vezes o juiz também pode solicitar um amicus curiae, não é? Para poder atuar naquela respectiva demanda. Em suma, amigos, são 5 as modalidades de intervenção de terceiros: assistência, denunciação da lide, chamamento ao processo, desconsideração da personalidade jurídica e a figura do amicus curiae. Maurício, o que aconteceu com a oposição? O que aconteceu com a nomeação à autoria, que estavam no CPC de 73 como modalidade de intervenção de terceiros e no CPC de 2015 não estão mais? É sempre importante nós recordarmos, pessoal, que tínhamos 5 modalidades também no texto anterior, né? E agora continuamos com 5, mas houve 2 trocas. A oposição, ela passou a ser uma ação com procedimento especial de jurisdição contenciosa. Ela tem o seu tratamento entre os artigos 682
a 686 do CPC. A oposição à doutrina já dizia à época, olha, ela não tem cara de intervenção de terceiros. A oposição é ação. Uma ação com um procedimento especial de jurisdição contenciosa. Por quê? É um terceiro, o opoente, que percebendo que já existe uma demanda envolvendo A e B, vamos supor, disputando um determinado direito, um determinado bem, esse terceiro toma conhecimento e fala, opa, A e B, parem de discutir a respeito deste bem, a respeito deste direito, porque não pertence nem a você e nem a você, pertence a mim, terceiro opoente, não é? Então, por ter natureza de ação, com o CPC de 2015, ela foi deslocada para o capítulo destinado aos procedimentos especiais de jurisdição contenciosa. Maurício, e a nomeação à autoria, que na verdade era uma nomeação à responsabilidade, que era uma correção de uma ilegitimidade do polo passivo. Pois é, a ilegitimidade passiva passou lá para o 338, passou lá para o 339. E normalmente, quando se falava em ilegitimidade no polo passivo, você suscitava isso como preliminar na contestação, não é? Olha, a parte é ilegítima para figurar no polo passivo. O tratamento dela, então, agora está no 338 e no 339. Já nem tem mais esse nome de nomeação à autoria, que era nomeação à responsabilidade. Aliás, aproveitando o gancho, né, já que a gente vai falar de intervenção de terceiros, e eu já falei de uma ação com procedimento especial de jurisdição contenciosa, e agora estou falando de nomeação à autoria, que é uma preliminar que normalmente se alega na contestação, o 338 e o 339 prevêem situações bem interessantes. Permitam só fazer esse recorte aqui, queridos amigos, que é o seguinte: quando a parte ré disser que ela é ilegítima para figurar no polo passivo e ela tiver conhecimento de quem deve figurar em seu lugar, ela tem que indicar. Isso está lá no 339. Se o autor vai aceitar ou não é outra história, mas sempre que ela tiver conhecimento, o ideal é que ela já indique, até por força do princípio da cooperação, tá bom? Mas, Maurício, o nosso foco é a intervenção de terceiros, não é? É verdade. Eu só falei dessas duas modalidades que estavam previstas como intervenção de terceiros no CPC de 73 e que agora não estão mais. Mas é tema também importante para a gente poder debater. Mas vamos lá, vamos conversar, vou até me arrumar aqui na cadeira, vamos conversar com calma a respeito das modalidades. Você acha, Maurício, que é possível a cobrança das 5 que você mencionou, né? Só repetindo, nós estamos falando do quê? Da assistência, vou colocar aqui na telinha para vocês, da assistência, da denunciação da lide, do chamamento ao processo, da desconsideração da personalidade jurídica e do amicus curiae. Acredita que deve cair todas? Quais são as preferenciais? Eu apostaria em denunciação da lide, eu apostaria em desconsideração da personalidade jurídica e eu apostaria em amicus curiae. Por que não assistência? Por que não chamamento ao processo? Bom, dentro da pesquisa que nós fizemos, né, nós vimos essa predileção. Mas se por acaso for perguntado algo sobre assistência, bem rapidamente aqui, pessoal, nós temos que nos recordar que assistência é uma modalidade de intervenção de terceiros em que o assistente, ele, por mera voluntariedade, por isso que uma parcela da doutrina diz que a assistência é uma intervenção de terceiros por mera inserção, não é? O terceiro, voluntariamente, ele fala, opa, nessa demanda eu quero ajudar o autor, eu quero ajudar o réu. Por quê? Porque ele vai demonstrar, e ele tem que demonstrar, um interesse jurídico naquela demanda. Ele precisa demonstrar um interesse jurídico, é fundamental, porque se ele não demonstrar, não será aceito como assistente. O que seria esse interesse jurídico? Que o resultado final fosse favorável a quem ele estaria assistindo. Seja uma assistência simples, né? Também chamada de assistência adesiva, seja uma assistência litisconsorcial, também chamada de assistência qualificada, né? Que é aquele assistente que tinha tudo para ser parte ali, mas acabou não sendo. Enfim, por isso que ela é denominada pela doutrina de assistência litisconsorcial. Sempre que o assistente quiser intervir, o juiz vai ouvir as partes, né? As partes vão se manifestar, pode ser que uma concorde, pode ser que a outra não concorde, o assistente pode intervir em favor do autor, em favor do réu, mas, na verdade, ao final, quem vai decidir é o magistrado. Então, assistência pode ser, mas eu particularmente penso que existe uma chance, sim, mas não uma chance tão grande. Chamamento ao processo, que é a outra modalidade que eu falei em relação à qual
não vejo tanta possibilidade, mas repito, claro que o examinador tem total liberdade, né, de cobrar. Por que chamamento ao processo foi inserida como uma modalidade de intervenção de terceiros já desde o CPC de 73? Porque a ideia principal, o próprio nome já sugere, é chamar para o processo quem deveria figurar ali no polo passivo e não figurou. Vocês imaginem que um credor tem 3 devedores solidários e o credor resolve ajuizar uma ação de cobrança em face de só um dos devedores. E esse devedor fala: olha, mas espera aí, eu sozinho no polo passivo? Tem mais 2, os 2 têm que figurar comigo. Então o que o devedor faz, como réu naquela demanda? Chama para o processo os outros 2. A ideia do chamamento ao processo é essa, a partir ali do artigo 130, não é? Chamar os devedores solidários, os codevedores, chamar os cofiadores. Às vezes acontece isso, né, de você ver uma demanda em face de um fiador, mas eram 3. E aquele fiador que está sozinho no polo passivo falou: opa, não, peraí, vou chamar os demais. Por quê? Porque já constitui um título executivo, se for o caso, né, ao final daquele processo de conhecimento, já vai constituir um título executivo judicial envolvendo todos, né? Dividir as responsabilidades. Agora, isso, é claro, em relação à assistência, por mera inserção, pode ser tanto em favor do autor quanto em favor do réu. Isso em relação ao chamamento ao processo, que é uma responsabilidade do réu e ele vai fazer o chamamento ao processo no prazo para a contestação. Mas eu apostaria em denunciação da lide, eu apostaria também em desconsideração da personalidade jurídica e também apostaria no amicus curiae. Quando eu pensar em denunciação da lide, atenção amigos, chamo muita atenção de vocês com muita humildade, é claro, né? Nós sabemos que processo civil não é uma disciplina tão... ela é uma disciplina, como costumamos dizer, densa, né? Um pouquinho mais aprofundada, por isso que é muito importante nós lembrarmos que denunciação da lide é uma lide secundária. Secundária. Ela pode ser feita não só pelo autor, que é mais incomum, muito incomum mesmo, não tem tanta frequência como temos em relação à denunciação da lide feita pelo réu, não é? Ela pode ser feita tanto pelo autor quanto pelo réu. Evidentemente que nós vamos ter essa lide secundária e a lide principal, ali já em andamento. E qual que seria, né, a finalidade? Por que o réu, por exemplo, denunciaria da lide para um terceiro? Como ocorre comumente nos acidentes de trânsito, em que o réu denuncia da lide para a seguradora. Por quê? Porque ele, como réu naquela ação indenizatória, ele pensa assim: puxa, se eu vier a ser condenado como responsável pelo acidente causado, é bom que a seguradora já esteja ali no polo passivo comigo. Por que isso? Por que se faria isso? Por conta de características inerentes à própria denunciação. É uma lide secundária, é uma demanda secundária. Você já tem algumas características importantes, como, por exemplo, você exerce um direito de regresso, né? Você antecipa situações, você privilegia a economia processual, você privilegia a celeridade, não é? Então, basicamente, nós temos 5 características para a denunciação da lide. Vejam só que interessante, pessoal. Coloquei aqui nesse slidezinho bem rápido para vocês essas 5 características. A denunciação da lide é uma lide secundária incidental, né, incidente, porque eu já parto do pressuposto que existe a lide principal, mesmo quando ela é feita, né, pelo autor. O autor já traz na inicial a denunciação da lide, já é uma demanda principal, e denuncia da lide, que é uma lide secundária, para um terceiro, não é? É uma demanda regressiva. Eu vou voltar aqui rapidamente, pessoal, e a gente vai voltando ali depois para os itens respectivos, tá bom? Com muita humildade, peço vênia a todos vocês. É uma demanda regressiva, por quê? Porque o que está por trás da denunciação da lide é justamente a possibilidade de já, em razão de uma economia processual, de uma celeridade, de uma duração razoável do processo, eu exercer o direito de regresso caso eu venha a ser responsabilizado. Não é? Vejam o exemplo que eu dei, que é o mais clássico da doutrina, envolvendo uma seguradora. Se eu vier a ser condenado por uma conduta que tenha causado prejuízos ao veículo da parte autora, como eu tenho um contrato de seguro firmado, a seguradora já estando no polo passivo, já seria possível, né, nessa condenação, de exercer o direito de regresso. Uma terceira característica importante, pessoal, que é
eventual, é uma demanda eventual. Por quê? Porque somente vai ser apreciada a denunciação da lide se eventualmente quem fez a denunciação vier a ser condenado, vier a ser prejudicado naquela demanda. Ela só será apreciada na eventualidade, né, de o pedido principal também ter sido julgado procedente. E mais ainda, pessoal, nós temos duas outras características sobre as quais eu já mencionei, ainda que rapidamente. É uma demanda antecipada, porque nós trabalhamos com a questão do tempo, né? Evidentemente, para evitar uma outra demanda. Imaginem, né? O cidadão fala assim: puxa, eu fui condenado para pagar uma indenização por dano material e vou ter que depois cobrar da seguradora. Se a seguradora já estivesse no polo passivo comigo, já seria melhor, não é? Então a ideia é antecipar essas situações para você não ter que demandar, né, existir uma nova demanda, exercendo o direito de regresso, por exemplo, né, em face desta seguradora, no exemplo mais simples e mais tradicional que a doutrina dá. E claro, pessoal, uma característica muito interessante, que é essa final, é uma demanda facultativa. Por quê? Continuem na telinha, pessoal, continuem por gentileza. Olhem só. Porque o parágrafo 1º do artigo 125 é muito claro em afirmar que o direito regressivo vai ser exercido por ação autônoma quando? Quando a denunciação da lide for indeferida, quando ela deixar de ser promovida, ou seja, não é obrigatório. Perdoem por ter voltado aqui, pessoal. Voltando lá, né? Deixar de ser promovida ou não for permitida. Então, o direito de regresso está garantido. A gente não precisa se preocupar. Mesmo que eu não exerça a denunciação da lide, o meu direito de regresso ninguém vai retirar. Né? E uma outra característica interessante da denunciação da lide, tomando por base texto de lei, porque Sebrasp, método CESP de seleção, como eu disse, gosta de texto de lei e também gosta de jurisprudência, né? E daqui a pouco a gente vai falar de jurisprudência. Temos o parágrafo 2º do artigo 125 dizendo, olha, denunciação só cabe uma vez, uma única denunciação sucessiva. Basicamente é dizer assim, vamos supor que o denunciado, que o réu denuncie da lide para um terceiro. Esse terceiro, de repente, ele fala, eu vou também denunciar da lide para um outro. Pronto, só pode fazer isso. Esse que foi denunciado pelo terceiro não pode denunciar para um outro, que denunciaria para um outro, que denunciaria para um outro e por aí vai. Existem exemplos clássicos no dia a dia, e eu já me deparei com alguns, no CPC de 73, pessoal, é uma situação bastante comum de a pessoa adquirir um veículo, ela não passa para o nome dela, ela fica com o veículo 30, 60 dias, vende, não comunica ao órgão de trânsito, e é uma obrigação, né, legal, está prevista no Código de Trânsito Nacional. Essa pessoa que compra o veículo também não passa para o nome dela, usa 1 mês, 2 meses e vende para um outro, que também não passa para o nome dele, usa 1, 2 meses e vende para um outro. Eu já me deparei com demandas em que nós tínhamos uma cadeia dominial com 10 pessoas. Isso compromete fundamentalmente a celeridade. Por isso que quando o CPC de 2015 foi elaborado, o legislador falou, olha, vamos permitir uma única denunciação sucessiva? E assim o fez no artigo 125, parágrafo 2º, que está aí na telinha para todos os meus queridos amigos. Admite-se uma única, é muito claro, né? Denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado. Então, quem foi denunciado da lide pode promover uma denunciação também, mas aí acabou. Aí não pode mais, né? Contra o seu antecessor imediato, na cadeia dominial, ou quem seja responsável por indenizá-lo. Não podendo, é muito claro, o denunciado sucessivo, promover uma nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso vai ser exercido por ação autônoma. Ou seja, ninguém vai ficar com o seu direito prejudicado. É possível. Ah, mas Maurício, o denunciado, ele fez uma denunciação, eu sei que só poderia ser feito uma única vez, né? Que você, quer dizer, a parte denuncia da lide para o denunciado faz a denunciação dele. Dali para frente não pode, né? E o meu direito de regresso, porque eu deveria, tal, por exemplo, deveria ter ocorrido uma outra denunciação, mais uma outra, mais uma outra, mais uma outra, não tem problema. O direito de regresso está garantido. Tá bom, pessoal? Fiquem tranquilos em relação a isso. Aliás, o nosso CPC de 2015 ele tem uma roupagem, todos nós sabemos, dialogada, compartilhada, democrática, de uma essência do Estado democrático de direito. O nosso CPC, pela primeira vez,
nós temos um CPC, amigos, que traz normas fundamentais do processo civil, toda uma base principiológica dentre os artigos 1º a 12. Está aí um tema importante. O Sebrasp já cobrou as normas fundamentais, os artigos 1º a 12. E ali nós percebemos, né, dentre esses artigos, algumas características interessantes desse processo dialogado, democrático, compartilhado. Como o artigo 4º, que dá uma preferência a julgamento de mérito, primazia a julgamento de mérito. Quando nos depararmos com algum vício, né, de natureza formal, né, algum vício sanável, vamos corrigir, porque o que importa é o mérito, julgar, apreciar o mérito daquela demanda, inclusive em sede recursal. O artigo 932, parágrafo único do CPC, confere essa possibilidade ao relator de corrigir vícios formais, né, de corrigir vícios sanáveis. Isso eu estou falando só do artigo 4º. O artigo 6º enaltece o princípio da cooperação, dizendo que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que a gente tenha uma decisão de mérito justa e efetiva dentro de um prazo razoável. O artigo 9º e o artigo 10 enaltecendo o contraditório substancial, que é não somente a possibilidade de participação, mas também o poder de influência. O artigo 10 veda decisões surpresa. O juiz tem que dialogar com as partes. O artigo 11 robustece o dever de fundamentação das decisões judiciais. O artigo 12, falando da chamada ordem cronológica de julgamento dos processos, dizendo, olha, preferencialmente, né, essa ordem cronológica precisa ser obedecida. Por que eu estou falando tudo isso, pessoal? Dentro da denunciação da lide. Vocês já perceberam que o tema central é a intervenção de terceiros, mas a gente consegue navegar também por um procedimento especial de jurisdição contenciosa à oposição, né? Conseguimos navegar também em relação à correção de uma ilegitimidade no polo passivo, quando a gente falou de nomeação autoria. Agora a gente está fazendo referência, porque falamos de um processo democrático, dialogado, compartilhado, as normas fundamentais do processo civil. Então, são temas que acabam fazendo parte do tema principal, que é a intervenção de terceiros, e essa revisão já possibilita também, né, nós revermos esses outros itens. Então, pensando na ideia, repito, de que o direito de regresso não vai ser abolido, né, por conta de só ser permitida uma única denunciação sucessiva, isso tem tudo a ver com um texto processual civil, repito, democrático, compartilhado acima de tudo, né? E cooperativo, né? Compartilhado, cooperativo, a gente poderia dizer que tem o mesmo significado. Claro que doutrinariamente a gente tem alguma discussão. E para a gente fechar, denunciação da lide, acho que vale a pena nós recordarmos que o STJ, Sebrasp, não falei que gosta também de posicionamento jurisprudencial, né, amigos? Sebrasp, como gosta, é importante saber que o STJ tem jurisprudência pacífica no sentido de que não há, advérbio de negação, não, né? A obrigatoriedade da denunciação da lide em ações indenizatórias propostas em face do poder público, né? Justamente pela matriz da responsabilidade objetiva, artigo 37, parágrafo 6º. E eu quero lembrar também que o Supremo Tribunal Federal tem o tema 940, né, de repercussão geral. Deixa eu só colocar aqui, pronto, tá aqui, pessoal, colocar rapidamente para vocês. Não se esqueçam, né, na mesma linha do que nós estamos falando, Supremo Tribunal Federal, tema 940 de repercussão geral, dizendo: a teor do disposto no 37, parágrafo 6º da Constituição, que nós conhecemos bem, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou de culpa. Perfeito? Maravilha, fechamos denunciação da lide. Desconsideração da personalidade jurídica. Bom, nós sabemos que o nosso legislador pátrio, no artigo 50 do Código Civil, que bom, Maurício, que a gente já também dá uma olhadinha no direito material, não é? Eu tento fazer essa revisão a mais ampla possível, sabe, pessoal? Porque eu sei que o tempo é curto, né? Mas, enfim, não dá para aprofundar. De qualquer maneira, o legislador pátrio adotou, no artigo 50 do Código Civil, nosso Código de 2002, a chamada teoria maior. Teoria maior.
da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de um elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, né? Caracterizadores do quê? De um abuso da personalidade jurídica, como o excesso de mandato, né? Demonstração do desvio de finalidade, né? Um ato intencional aí dos sócios, né, que acaba acontecendo na praxe, em fraudar a terceiros com uso abusivo, né, da personalidade jurídica. E eu confesso a vocês, eu lido muito com isso, porque eu sou titular de uma vara de juizados especiais, então a gente acaba percebendo muito isso. Ou ainda, pessoal, faltou a demonstração de confusão patrimonial, não é? Também, que é aquela caracterizada pela inexistência, né, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da PJ, né, e dos sócios, ou ainda dos haveres, né, de diversas pessoas jurídicas. A ideia da desconsideração da personalidade jurídica é justamente essa. Eu saio do patrimônio da PJ e tento ver se encontro alguma coisa no patrimônio dos sócios. E temos a desconsideração inversa, também prevista no nosso ordenamento, né? Quando a gente olha lá para o 133, 134, 35, 36, 37, né? Mas, enfim, quem é que tem legitimidade para requerer a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica? Legitimidade, pessoal. A parte ou o MP, quando lhe couber intervir no processo. Quando é que cabe ao MP intervir no processo? Naquelas hipóteses do artigo 178 do CPC. Ou seja, quando envolver interesse de incapazes, interesse público ou social, que a doutrina costuma chamar de interesse primário, e nos litígios coletivos envolvendo posse de terra rural ou urbana. O MP acaba intervindo, ele tem um prazo próprio, é um prazo de 30 dias, está lá no 178, né? E intervém como fiscal da ordem jurídica. O MP não é fiscal da lei, né? Nós não falamos mais a expressão custos legis. O MP é custos iuris. Aliás, ele sempre foi, permitam humildemente dizer isso, um fiscal do ordenamento e não de uma lei específica, né? A desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento. Normalmente a gente vincula a desconsideração para a fase executiva, né? Para o processo executivo também. Mas, enfim, ela é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, é cabível no cumprimento de sentença, na fase de cumprimento de sentença e também na execução de título extrajudicial. Maurício, quando instaura-se um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, suspende-se o processo? A ideia é, se temos uma demanda em andamento e é instaurado o incidente, vai suspender o processo? Sim. Mas eu posso requerer, amigos, muito cuidado, por gentileza, muita atenção, com muita humildade eu digo isso, a gente pode requerer a instauração do incidente de desconsideração, a instauração da desconsideração da personalidade jurídica já junto com a inicial. Junto com a inicial. Então, se por acaso for requerida junto com a inicial, não há que se falar em suspensão do processo. Tá bom, pessoal? Mas vai haver a citação do sócio ou da pessoa jurídica, né? Se for a desconsideração inversa, vai haver. Mas repito, amigos, né? Até porque nós estamos chamando o sócio ou a PJ para o processo, então é citação. Mas se eu requerer com a inicial, não suspende o processo. Se eu requerer incidentalmente, claro que haverá a suspensão do processo. E, como Sebrasp, método CESP de seleção, gosta bastante, né, Maurício? De jurisprudência, vamos dar uma olhada num julgado bem interessante a respeito da desconsideração, que é esse aqui, pessoal. É um julgado de corte especial, é de órgão especial, então é importantíssimo, né? Não é de sessão, não é de turma, relatoria do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, de fevereiro deste ano, dizendo que o indeferimento do pedido de desconsideração que tenha como resultado a não inclusão do sócio ou da empresa no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária, claro, em favor do advogado, de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo. Pessoal, é muito simples. Se ocorreu um indeferimento, né, isso chegou à corte especial, porque houve muita discussão. Se ocorreu um indeferimento do pedido de desconsideração e que teve como resultado a não inclusão do sócio ou da empresa no polo passivo,
eu parto do pressuposto de que houve um trabalho do advogado, né, de quem provavelmente seria ali incluído como terceiro. Esse advogado trabalhou. E se não há o acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, o trabalho realizado por este advogado, né, que foi vitorioso, né, que teve êxito, ele tem que ser remunerado. Então tem que fixar verba honorária, sim, em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo. Maurício, fecha com amicus curiae. Fecha. E com amicus curiae, pessoal, o que é o mais importante a gente lembrar? Primeiro, o que o 138, que é o artigo, na minha opinião, mais significativo, diz, que é basicamente o seguinte, olha, quais são os pressupostos para que um terceiro, né, interveniente, um expert, alguém que tenha conhecimento técnico, conhecimento científico, quais são os pressupostos para ele intervir numa determinada demanda, não como amigo da corte, né? Porque uma tradução literal de amicus curiae, ou amici curiae, né, no plural, seria de amigo da corte, mas ninguém pode ser amigo de nada, né? Porque senão gera uma sensação de parcialidade. Mas quais seriam os pressupostos para que um amicus curiae viesse, né, a intervir num processo, seja espontaneamente, seja quando o juiz solicitasse que ele assim fizesse a sua intervenção? Primeiro, pessoal, a relevância da matéria, a matéria é tão relevante que isso faz com que um amicus curiae contribua, né, com seu conhecimento técnico, científico. Eu dou um exemplo muito antigo no Supremo, discussão sobre fertilização in vitro, né? O que é que os ministros do Supremo sabem sobre fertilização in vitro, exceto, né, as notícias que normalmente acabam sendo divulgadas na imprensa, né? Ninguém se aprofunda, né, nesse estudo. E foi feita uma intervenção através de uma geneticista, né, brasileira, à época muito boa, que conhecia tudo, absolutamente tudo sobre fertilização in vitro. Então, a relevância da matéria é fundamental, a especificidade do tema, objeto da demanda, é um outro pressuposto, ou ainda a repercussão social da controvérsia. Então, esses são os pressupostos autorizadores da intervenção de um amicus curiae. Importância da matéria, especificidade do tema objeto da demanda, ou ainda a repercussão social da controvérsia. Pode-se dar em primeiro grau, pode-se dar em segundo grau, é verdade, né? Podemos ser amicus curiae em primeiro grau. Tanto que o 138 ele começa basicamente assim, pessoal: o juiz ou o relator, né, poderá, né, presentes os pressupostos, por decisão irrecorrível, atenção amigos, não cabe recurso nessa situação. Isso é muito importante porque quando a gente estuda a teoria geral dos recursos, nós sabemos que o primeiro pressuposto de admissibilidade intrínseco, naquela classificação do professor Barbosa Moreira, né, é o cabimento barra adequação. Então, para você saber qual que é o recurso cabível e adequado, a gente tem que saber primeiro se a decisão é recorrível. O relator, quando releva a pena de deserção por não ter sido recolhido o preparo e tenha sido apresentado um justo motivo, essa decisão do relator, amigos, também é irrecorrível. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Mas voltando ao amicus curiae, né, está lá no 1007, parágrafo 6º do nosso CPC. Vejam, a gente tramita por outros temas, né, pessoal? Isso é muito fundamental, é muito importante, uma revisão que tem que ser rápida. Mas, enfim, por decisão irrecorrível, o juiz ou o relator presentes os pressupostos de ofício, perguntinha boa para uma prova objetiva, de ofício, ou a requerimento, claro, das partes, ou de quem pretenda manifestar-se, né, um requerimento do próprio amicus curiae, né, poderá solicitar ou admitir a participação de pessoa, quem que pode ser amicus curiae? Pessoa física, né? Pessoa natural, pode ser um PJ, uma PJ, pode ser um órgão ou entidade especializada com representatividade adequada. Quando o amicus curiae intervém no processo, isso não implica alteração de competência e nem autoriza a interposição de recursos. Não autoriza, exceto pelo CPC, amigos, a oposição de embargos de declaração e o julgamento do IRDR. E a decisão, né, contra a decisão que julgar o IRDR. Então, pelo CPC, nós teríamos somente a possibilidade de oposição
de embargos de declaração pelo amicus curiae, cujos poderes serão definidos, né, pelo juiz ou pelo relator, e também recorrer contra a decisão que fixar a tese no IRDR. Por quê, pessoal? Porque quando o IRDR, olha só um outro termo importante, hein? Tratado lá no 976 ao 987, né, o incidente de resolução de demandas repetitivas. Permitam só rapidamente falar, amigos, peço desculpas a vocês, mas é um tema interessante, né? O IRDR, esse incidente de resolução de demandas repetitivas, é instaurado para justamente a gente encontrar uma padronização decisória para demandas que se repetem, com a mesma questão unicamente de direito. A gente precisa padronizar. Há um risco, né, de ofensa à isonomia, à segurança jurídica. Eu tenho múltiplos processos, então vamos instaurar um IRDR, suspende todos os processos afetados, né, durante um ano e no final fixa uma tese. Quando da fixação, quando da instauração do IRDR, da fixação da tese, é possível a participação de amicus curiae. Por isso, a possibilidade de recorrer contra a tese que fixa o IRDR, né, contra a decisão, perdão, que fixa a tese do IRDR. É claro que o amicus curiae vai poder recorrer, principalmente porque é possibilitado que o amicus curiae atue para uma melhor elaboração dessa tese. Até audiências públicas nós podemos ter, né, quando da fixação da tese do IRDR. Agora, também é importante a gente lembrar de alguns julgados, né, relacionados a esta possibilidade, digamos assim, recursal ou legitimidade recursal do amicus curiae, fugindo do que estabelece o CPC. O CPC só fala embargos de declaração e recorrer contra a tese que fixar o IRDR. Mas eu trago aqui, e gostaria humildemente de dividir com vocês, alguns julgados, né, do Supremo, que são, primeiro, este aqui, que é de 2023, do plenário, né, não é de nenhuma das duas turmas, não, dizendo o seguinte: a jurisprudência do Supremo consolidou-se no sentido de que amicus curiae não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Isso é de 21/11/2023, um pouquinho antes, em outubro de 2023, o próprio plenário do Supremo disse: olha, a jurisprudência do Supremo fixou-se no sentido de que as entidades que participam dos processos objetivos de controle de constitucionalidade, lembrando que o anterior fala expressamente de controle abstrato, né, na condição de amici curiae, ou seja, no plural, ainda que aportem aos autos relevantes informações ou dados técnicos, não possuem legitimidade recursal para opor embargos de declaração, mas vem um julgado de 2024, e aqui eu peço humildemente a atenção de vocês, que diz o seguinte, pessoal: ok, não tem legitimidade para opor embargos de declaração no controle de constitucionalidade, né, não tem legitimidade para opor embargos em declaração em recurso extraordinário com repercussão geral. Todavia, em sede de recurso extraordinário, o relator eventualmente pode ouvir. Muito cuidado com o tipo de pergunta que o Sebrasp pode fazer, pessoal. Pode ouvir os terceiros sobre a questão da repercussão geral e levar a matéria para esclarecimentos. Isso é por conta do que estabelece o regimento interno do Supremo no seu artigo 323, parágrafo 3º. Vejam que é um julgado relativamente recente, com repercussão geral, é o tema 881, foi publicado no informativo 1131 e a relatoria é do ministro Luiz Roberto Barroso, tá bom? Amigos, era isso, né? Não foi aprofundado, mas a gente conseguiu trabalhar outros temas. Não foi só a intervenção de terceiros. Agora a gente vai falar do quê? Respirando fundo, vamos lá para mais um tema: tutelas provisórias. Maurício, é uma outra aposta? Sim, sim. Tutelas provisórias, o que eu venho percebendo, amigos, e digo isso com muita singeleza para vocês, né, e com todas as vênias, é um tema não só de ordem teórica, mas também de ordem prática, que a maioria das bancas vem cobrando. Não é só Sebrasp, não é só Fundação Getúlio Vargas, não é só Vunesp, Fundação Carlos Chagas, as bancas como um todo, até aquelas que não são tão conhecidas, vêm cobrando conhecimento de tutelas provisórias. O nosso Código de Processo Civil trabalha com provisoriedade. Não é só nas tutelas provisórias, né? Trabalha com a possibilidade de uma liquidação provisória.
Aquela prevista no artigo 512 do nosso Código de Processo Civil. É possível você fazer uma liquidação de sentença, né, provisória enquanto a sentença está sujeita a um recurso de apelação que está lá no tribunal, não tem efeito suspensivo, vamos embora. Vamos tentando apurar qual que é o quantum debeatur, né, até que a sentença seja confirmada pelo tribunal. Da mesma forma, nós temos o cumprimento de sentença provisório, que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagamento de quantia certa, 520, 521, 522, importantíssimo, hein? Lembrando que é possível que, de acordo com o 520, inciso 4, a depender dos atos que são realizados no cumprimento provisório, que tem bem cara de cumprimento definitivo, né? A depender dos atos que sejam praticados, né? O juiz fale, olha, ok, é provisório ainda, pode praticar esses atos, mas eu quero uma caução. E no 521 nós temos as hipóteses de dispensa da caução. Atentem, amigos, tudo que é provisório, né, pode ser revogado, pode ser modificado. Por isso que eu estou trazendo outros exemplos. Além da tutela provisória, temos liquidação provisória, temos cumprimento provisório, que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagamento de quantia certa. Agora, voltando para as tutelas provisórias, cujo tratamento legal começa lá no 294 e vai até o 311, o que nós temos ali é uma divisão entre tutelas provisórias de urgência e tutelas provisórias de evidência. As tutelas provisórias de urgência podem ser de natureza antecipada, como também podem ser de natureza cautelar. E as tutelas de evidência são só tutelas de evidência. As tutelas provisórias de urgência antecipadas ou cautelares podem ser requeridas de forma antecedente. Primeiro, eu só peço aquela tutela antecipada ou só aquela tutela cautelar. Por exemplo, uma tutela antecipada só para retirar os meus dados indevidamente negativados no SPC e no Serasa. Uma tutela cautelar antecedente de arresto, né, pedindo para o juiz, excelência, olha, tem uma nota promissória que vai vencer daqui 30 dias, só que o emitente da nota promissória está dilapidando todo o seu patrimônio, por favor, eu quero agora uma tutela cautelar, eu quero me resguardar, me precaver, né? Só de arresto, manda o oficial de justiça ir lá ver o que encontra de bens passíveis de penhora e faz um auto de arresto, que depois, né, será convertido em penhora, né, se for o caso, né? Então, pode ser tanto a tutela antecipada quanto a tutela cautelar, ela pode ser antecedente, como também pode ser incidental, a gente sabe muito bem. E quando for antecedente, temos aquelas características, né? Se for tutela provisória de urgência de natureza antecipada em caráter antecedente concedida, aquela tutela, aí você já vai trazer mais argumentos, mais provas documentais do pedido principal, porque no teu pedido inicial era só tutela provisória de urgência de natureza antecipada, em caráter antecedente. Você deu algumas indicações do teu pedido principal, mas depois de concedida, 303, parágrafo 1º, inciso 1º, você traz mais documentos, você traz mais argumentos, não é? E na tutela cautelar, você tem 30 dias depois de efetivada, não é? É esse o termo que nós temos que levar em consideração. Depois da efetivação, não é depois da concessão, 30 dias para você trazer o seu pedido principal. Já a tutela de evidência, lá do 311, amigos, não. Ali é só em caráter incidental. Não pode em caráter antecedente. E na tutela provisória, nas tutelas, né, provisórias de urgência, de natureza antecipada e cautelar, você tem que demonstrar fumus boniuris e periculo in mora. Na tutela de evidência, tão somente, né, a fumacinha do bom direito. Você não precisa demonstrar um perigo na demora. E dentro desse contexto, o que é que seria importante, né, a gente destacar também das tutelas provisórias? Eu penso que a teoria do risco-proveito. Teoria do risco-proveito, já ouviram falar, não é? Uma responsabilização objetiva, né? Nós temos 2 artigos que são muito importantes, que é o 300, parágrafo 1º, e o 302 também caracterizam a teoria do risco-proveito. E eu vou tomar liberdade de pegar aqui, pessoal, o nosso Código de Processo Civil, que é publicado pela editora Juspodium, juntamente com meu amigo Rodrigo da Cunha Lima Freire. E eu vou fazer uma leitura bem rápida. Eu pediria humildemente a atenção de vocês, amigos, por conta desse tema ser tão importante, né? O 300, parágrafo 1º, diz assim: para a concessão de uma tutela de urgência, o juiz
pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte vir a sofrer, e essa caução pode até ser dispensada, se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. Maurício, peraí. Você está falando de provisoriedade. Isso significa que a tutela provisória pode ser revogada ou modificada. E isso significa que quem não foi beneficiado pela tutela provisória pode ter algum prejuízo, não é? Depois que ocorrer uma revogação ou uma modificação. A pessoa que se viu prejudicada, ela pode ter tido prejuízos e ela querer ser ressarcida destes prejuízos. Isso é perfeitamente possível de acontecer. Por que se chama teoria do risco hífen proveito? Porque quando eu peço uma provisória, eu posso, se for concedida, eu posso ter um proveito, mas eu também sei que corro um risco. E que risco? Da revogação, da modificação. Pensando nisso, na teoria do risco-proveito, e pensando nessa responsabilidade objetiva, a parte que não foi beneficiada pela tutela provisória, né? Ela pode, lá na frente, depois de uma revogação ou modificação, falar: Excelência, olha, quero que sejam liquidados nos mesmos autos todos os prejuízos que eu tive por conta daquela tutela que o senhor concedeu 1 ano, 2 anos atrás e que agora foi revogada ou modificada. Esse é o embasamento da teoria do risco-proveito. E a responsabilidade objetiva significa o quê? Quem teve prejuízo só alega qual foi esse prejuízo. A outra parte que se vire, né, para demonstrar que não foi ela que causou aquele prejuízo. Faltou o 302, né, também. Eu falei só o 300, parágrafo 1º, e eu gosto sempre de ler, sabe, pessoal, a redação do artigo. Alguns eu coloco na telinha, alguns eu falo, porque penso que é também, humildemente, uma forma melhor até de assimilação de conteúdo, né? Metodologicamente, didaticamente, é muito importante que nós tenhamos todos os nossos sentidos aguçados, né? Isso é extremamente interessante para que a didática flua, para que a metodologia também seja implementada. Às vezes é pela audição, às vezes é pela visão, né? Agora eu estou pedindo um segundinho de todos, né, com muita humildade, para a audição, né? O 302 diz assim, e também para o visual, né? Independentemente da reparação por dano processual, quer dizer, independentemente de uma eventual consideração de litigância de má-fé, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se, quer dizer, vai responder pelo prejuízo. Se a sentença lhe for desfavorável. Segundo, obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido, no prazo de 5 dias. 3. Ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal. 4. Quando o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. E o parágrafo único, só reforçando o que eu já passei aqui para os meus queridos amigos. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. Então, amigos, só para deixar bem claro aqui para todos vocês, teoria do risco-proveito em termos de tutela provisória é um tema que tem muito a ver, né? Não só por conta do posicionamento legislativo e do posicionamento jurisprudencial, tem muito a ver com o aspecto prático, né? Não é só teórico, mas também prático. E é claro, eu não posso deixar de falar da chamada estabilização da tutela antecipada concedida em caráter antecedente, uma novidade que nós temos no nosso CPC, com inspiração no référé do direito francês, espero que o meu francês esteja correto, né? Como também no direito italiano, né? Que é aquela ideia de você, olha, eu só vou pedir, né? A gente falou agora há pouco, né? A tutela antecipada em caráter antecedente, porque a urgência que eu tenho dela é tamanha que ela é contemporânea à propositura da minha ação principal. Mas agora eu quero só a tutela provisória de urgência antecipada em caráter antecedente. Eu vou dar uma indicação do meu pedido principal, junto com a inicial. Se for concedida, isso está no 303, parágrafo 1º, inciso 1º, eu vou trazer as outras informações, eu vou ter um prazo de 15 dias ou a mais, ou maior do que 15 dias, é o juiz que vai fixar a depender da complexidade da causa para poder trazer mais argumentos, para poder trazer mais prova documental. Mas o que está por trás de um pedido de tutela antecipada em caráter antecedente é ele propriamente.
Eu quero a tutela antecipada agora. A urgência é essa. Eu vou dar uma ideia do meu pedido principal e depois eu venho com ele. Mas o que seria interessante a gente destacar do 303 e do 304, pessoal? O que é que prevê o ordenamento e o que é que a jurisprudência vem comentando nos últimos tempos? Por quê? Porque o 304 fala assim, olha, essa tal da estabilização da tutela antecipada em caráter antecedente, amigos, isso está no 304. Olhem que interessante. Ela só não vai ocorrer se tiver sido interposto o respectivo recurso. A palavra é recurso. E nós sabemos que recurso é nada mais do que, segundo o professor Barbosa Moreira, saudoso professor, a quem eu exponho aqui toda a minha admiração. Um dos maiores processualistas que eu tive a oportunidade de ver, professor Barbosa Moreira, que conceitua, né, porque o seu legado é eterno, ele conceitua recurso como sendo um remédio voluntário e idôneo, apto a ensejar dentro do mesmo processo a reforma, a invalidação, a integração ou o esclarecimento da decisão judicial que se quer impugnar. O 304 fala: para que a tutela antecipada não se estabilize, tem que ser interposto o respectivo recurso. Maravilha, Maurício. Isso está no nosso Código de Processo Civil. Mas, se nós olharmos, né, para a interpretação doutrinária que vem sendo trazida a respeito já há algum tempo, eu vou citar aqui o meu querido amigo, o professor Daniel Amorim Assunção Neves, na verdade não foi isso que o legislador quis dizer. O recurso pode ser interpretado de maneira extensiva. E o que é que acabou acontecendo, pessoal? Embora o CPC diga que só não se estabiliza se tiver sido interposto o respectivo recurso, o STJ, corroborando o que a doutrina majoritária entende, vem dizendo: olha, qualquer outra forma de insurgência, inclusive contestação, apresentada pela parte contrária, já é suficiente para que não tenhamos a sua estabilização. Isso, meus amigos, é um entendimento que vem sendo adotado de maneira majoritária pela terceira e pela quarta turma do STJ. Então, resumindo, enquanto o CPC fala recurso, a doutrina e o STJ, principalmente a quarta turma, tem um julgado muito interessante de um RESP do Ceará, de relatoria da ministra Maria Isabel Galotti, terceira e quarta turmas, vem dizendo que qualquer outra forma de insurgência já é suficiente para não ocorrer a estabilização da tutela antecipada concedida em caráter antecedente. Muito cuidado com o tipo de pergunta que venha a ser formulada, tá bom, amigos? Maurício, e limitações da tutela provisória em relação à fazenda pública? Uma observação que eu sempre gosto de fazer, e eu peço vênia aqui aos meus queridos amigos, tem a ver justamente, né, com essas limitações em relação à fazenda pública, quando a gente olha para o artigo 1059 do nosso CPC. Peço humildemente a atenção de vocês aqui, pessoal, humildemente. Por quê? Porque o 59, e como é limitação em relação à fazenda pública, o nosso concurso é para a Procuradoria do Estado do Piauí, o 1059 diz assim, olha, né, craseado, tutela provisória requerida contra a fazenda pública, aplica-se o disposto nos artigos 1º a 4º da 8.437 de 92 e também o artigo 7º, parágrafo 2º da Lei do Mandado de Segurança. Então, repito, a tutela provisória contra a fazenda pública aplica-se o disposto, repito, nos artigos 1º a 4º da 8.437 de 1992 e também o artigo 7º, parágrafo 2º da Lei do Mandado de Segurança. O que é importante a gente lembrar em relação a isso? É muito importante a gente relembrar que foi ajuizada uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, de número 4296/DF, né? E nessa ação eu percebi que o que se fez foi redesenharam, digamos assim, é um novo desenho, né? Redesenharam a sistemática da concessão de tutelas contra o poder público.
O relator originário era o ministro Marco Aurélio, né, que não está mais no Supremo, vocês sabem bem, e o relator para o acórdão, que foi o voto vencedor, é o ministro Alexandre de Moraes. E esse artigo 7º, parágrafo 2º, foi considerado inconstitucional. Pessoal, vou colocar aqui para vocês, olha, tá aqui, tá? Muito cuidado. Embora o 1059 diga que aplica-se, né, em relação à tutela provisória contra a fazenda pública, né? O disposto no artigo 7º, parágrafo 2º, ele foi reconhecido como inconstitucional por conta da DI 4296. Ele dizia assim, olha, não será concedida a medida liminar que tenha por objeto tal, tal, tal. Pode ser concedida sim, por conta da inconstitucionalidade. Como também, na mesma lei do mandado de segurança, pessoal, só lembrando rapidamente, tá? No edital do nosso concurso para a Procuradoria do Estado do Piauí, tem um item em processo civil falando de processo coletivo. Então, é muito importante que a gente lembre de algumas características do mandado de segurança, da ação civil pública, né? Quando nós fizemos a nossa revisão para a Procuradoria do município de Campinas, para a PGM do município de Campinas, né, nós fizemos essa abordagem em relação ao processo coletivo. Então, se eu puder falar alguma coisa rápida, e vou falar um pouquinho mais de mandado de segurança antes de nós terminarmos, eu vou falar sobre esse remédio constitucional, sobre a ação civil pública, porque a gente tem que pensar nos direitos trans individuais também, né? Eu acho que vale a pena a gente mencionar, tá bom? Então, pensando, voltando, amigos, ao 22, que fala de mandado de segurança coletivo, a liminar somente poderá ser concedida após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, deveria se pronunciar no prazo de 72 horas, também foi reconhecido como inconstitucional. Então não é só o 7º, parágrafo 2º, mas também o 22, parágrafo 2º. E a gente está falando de uma ADI. A gente está falando de jurisprudência. E Sebrasp gosta do quê? Também de jurisprudência, né? Vale lembrar, pessoal, também que o Supremo Tribunal Federal, ele tem a súmula 729, né? Que entende, né, que as restrições à tutela provisória contra a fazenda pública, essas restrições não se aplicam às ações previdenciárias. Muito cuidado, súmula 729 do Supremo Tribunal Federal. Tá bom, amigos? Basicamente era isso que eu tinha para conversar com vocês sobre tutelas provisórias. E quero fazer mais algumas considerações aqui, pessoal. Eu apostaria em outro tema. Nossa, já deu quase uma hora. Mas vamos lá. Vocês me aguentam mais um pouquinho, por gentileza, pessoal, tá? Eu quero só dar mais uma esticadinha, porque eu tenho mais algumas apostas aqui. Vou tentar falar de uma maneira mais genérica, tá, amigos? Maurício, você apostaria em petição inicial? Você apostaria em respostas do réu? Apostaria. O Sebrasp, ele costuma perguntar alguma coisa sobre petição inicial, e vocês sabem que a petição inicial tem duas funções, né, basicamente, né, que seriam provocar a instauração do processo e, evidentemente, identificar a demanda, porque através da inicial, quando você identifica a demanda, é uma decorrência natural que da petição inicial você tem que mencionar as partes, você tem que mencionar o pedido, a causa do pedido, então você consegue identificar a demanda, identificar uma litispendência, uma perempção, uma coisa julgada só com a inicial, né? Mas o que o Sebrasp costuma perguntar é sobre improcedência liminar do pedido, sabe, amigos? Sobre o artigo 332, que é aquele dispositivo que diz assim, olha, se olhando para a inicial, o juiz perceber que o pedido inicial contraria uma súmula do Supremo, uma súmula do STJ, quer dizer, não há nem necessidade de dilação probatória, de instrução probatória. Percebe que o pedido inicial contraria uma tese fixada no IRDR, uma tese fixada no IAC, está tudo lá no 332. Prescreveu, decaiu, logo na inicial. O juiz pode fazer o quê? Julgar improcedente liminarmente o pedido. Está lá no 332. É mérito. Você evita que o processo tramite durante um tempo, né, que tiver que tramitar, e a gente tenha uma sentença de improcedência lá na frente, com todos os gastos decorrentes desse trâmite. Quando a gente pensa em análise econômica do direito, só para vocês terem uma lembrança, eu sei que os meus amigos sabem disso, mas só para a gente recordar, amigos, cada processo em média, hoje em dia, está custando para os tribunais, desde o seu ajuizamento até o término, em torno de R$ 9.000. É muita coisa, amigos, é muita coisa. Então, se você já pode cortar logo no início, julgando improcedente liminarmente o mérito, sem determinar a citação da parte ré,
já deve fazê-lo, né? Essa é uma pergunta que o Sebrasp já fez sobre procedência liminar do pedido, que tem a ver com petição inicial. Qualquer pergunta sobre possibilidade de emenda da inicial também poderia ser feita, não é? E vocês sabem muito bem que, de acordo com o artigo 321, quando o juiz tiver que determinar a emenda da inicial, que ela seja completada, porque não tenham sido preenchidos os requisitos do 319 e do 321, o prazo é de 15 dias. É considerado um prazo processual, portanto, deve ser contado em dias úteis. E o juiz tem que indicar com precisão o que é que precisa ser emendado, o que é que precisa ser completado, né? Todos os requisitos da inicial estão lá no 319. E quando a gente fala de primazia do julgamento de mérito, tem 3 parágrafozinhos importantíssimos no 319, dizendo o seguinte: olha, se por acaso o autor não atender aos requisitos do inciso 2º do 319, que diz assim: olha, autor, você tem que trazer os nomes, você tem que trazer os prenomes, o estado civil, eventual existência de união estável, profissão, CPF, CNPJ, endereço eletrônico, domicílio, residência, né, do autor e do réu. Quando você não conseguir tudo que você precisar, principalmente para fins de identificação do réu, tem 3 parágrafos no 319 dizendo assim: não tem problema. O parágrafo primeiro, por exemplo, diz assim: a gente quer analisar o julgamento, a gente quer analisar o mérito, né, desse pleito formulado. Então, parágrafo primeiro: peça ao juiz diligências necessárias a essa sua obtenção. Peça ao juiz. E é previsão legal. O juiz não tem que dizer assim: ah, mas não é obrigação minha. Bom, se está previsto no CPC, é claro que é obrigação do juiz contribuir, ajudar para a realização de diligências que tragam mais informações a respeito do réu. O parágrafo 2º dizendo: a inicial não será indeferida. Amigos, não será indeferida. É um recado claro do legislador, né? Se, a despeito da falta, né, de informações a que se refere o inciso 2º, ainda assim for possível a citação do réu. E o parágrafo 3º, também do 319, dizendo assim: a inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso 2º, se essa obtenção de informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Então, por quê? Porque é necessário que se julgue o mérito. Preferência pelo julgamento de mérito, né? Então, esses são temas muito importantes relacionados à petição inicial. Se ocorrer um indeferimento da inicial, se for hipótese de julgamento de improcedência liminar do pedido, é possível que o juiz se retrate, tem juízo de retratação no prazo de 5 dias, tá bom, amigos? Né, se for interposto, claro, o recurso de apelação, o juiz pode se retratar, como também nas hipóteses de prolação de sentença terminativa. O que é sentença terminativa, Maurício? Sentença que não examina o mérito. Olha que legal, a gente já está falando sobre outro tema. Aquelas hipóteses do 485, não é? Também, se for interposto recurso de apelação em face de sentenças que não enfrentam o mérito, o juiz pode se retratar e também tem um prazo de 5 dias, tá? Então, sua petição inicial, eu penso que seria basicamente isso. Respostas do réu. Ah, Maurício, pode ser. Pode ser. Respostas do réu e revelia? Sim. O que é importante a gente lembrar? Primeiro, lembrarmos do princípio da concentração da defesa. Hoje a gente tem a contestação como nossa peça maior, não é? Nossa peça mor. É uma forma de resposta, como também a reconvenção, né, que tem natureza de ação, e o 343 é importantíssimo, tá, amigos? Não se esqueçam. Se você quiser contestar e reconvir, a reconvenção é um tópico da contestação. Nada impede que você ajuize só a reconvenção, que tem, repito, natureza de ação. Você pode reconvir em litisconsórcio com um terceiro, você pode reconvir em face do autor e colocar um terceiro no litisconsórcio passivo da reconvenção, né? A reconvenção é muito importante porque, às vezes, quando o réu reconvém, o autor olha e fala: ai, é melhor eu desistir do meu pedido inicial. O réu reconvinte vai falar assim: ok, pode desistir, eu não quero, eu vou prosseguir com a reconvenção. Por quê? Porque vai ter condenação, é claro, é uma situação, é só um exemplo, né? Vai ter condenação em honorários. Se o réu tiver a certeza de que a reconvenção, de que o pedido da reconvenção vai ser julgado procedente, ele não vai abrir mão da reconvenção, mesmo o autor desistindo, né, do pedido principal. Mas, enfim, a ideia básica em relação às respostas do réu,
o réu concentrar todas as matérias de defesa na contestação, a gente chama isso de princípio da concentração da defesa, princípio da eventualidade. Por quê? Porque você concentra todas as informações e na eventualidade, né? Todas as matérias de defesa, perdão, e na eventualidade de uma matéria de defesa não ser aceita, o juiz passa para outra. Se essa também não for aceita, ele vai passar para outra, por isso que se chama eventualidade. Agora, é importante a gente lembrar que depois da contestação, e aqui eu preciso colocar o artigo 342 para vocês, né? Depois da contestação, é possível sim alegar matérias. Mas, Maurício, não tem preclusão? Prova documental. Ou provas é um tema bom, hein? Tudo que envolve provas é importante, né? Prova documental, o autor não tem que juntar na inicial sob pena de preclusão? Tem. Réu, prova documental, você não tem que juntar com a contestação sob pena de preclusão? Tem também, tanto o autor na inicial quanto o réu na contestação. Mas em relação ao réu, especificamente, depois da contestação, ele pode trazer novas alegações. Agora, prova documental nova, amigos, a qualquer tempo, por conta do 435, tá? Então, prova documental para o autor com a inicial, prova documental para o réu na contestação e documentos novos a qualquer tempo, 435 autoriza. Mas e alegações? Vejam o que diz o 342, amigos. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando? Quando relativas, vejam que interessante as hipóteses, né, pessoal? A algum direito ou algum fato, né, superveniente, alguma coisa que venha a acontecer a posteriori. Por exemplo, amigos, né? Vamos pensar num pagamento, né, que isso pode acontecer, né? A absolvição do réu no juízo criminal, né, porque às vezes as demandas criminais têm uma obrigação civil também, né? Quando competir ao juiz conhecer delas de ofício, só lembrando, amigos, que todas as preliminares de mérito do 337 podem ser conhecidas pelo juiz de ofício, só não pode a incompetência relativa, até porque temos a súmula 33, não é do STJ, e a convenção de arbitragem. A convenção de arbitragem tem que ser alegada pelo réu na contestação, sob pena de prorrogação, né, de aceitação ali do juízo estatal e renúncia, né, ao juízo arbitral. Então seria um exemplo do inciso segundo. Inciso terceiro, quando por expressa autorização legal, aí eu lembro da decadência convencional lá do 211, não é, do Código Civil, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Então, muito importante, em termos de respostas do réu à revelia, nós fazemos também essa abordagem, e aí é bom que a gente já falou de alguns dispositivos que são bem importantes. Ônus da impugnação especificada dos fatos também, lembrando que tudo isso está lá no 341, ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica a quem? A Sebrasp já cobrou isso. Já cobrou, amigos. Eu posso garantir porque eu fiz uma pesquisa para vir aqui falar com vocês. Né? E com muita humildade eu digo, pessoal, já foi cobrado o parágrafo único do 341. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica, né? O réu tem que impugnar especificadamente os fatos sob pena de presunção de veracidade, né, dos fatos que não sejam impugnados. Claro que tem algumas exceções, já vou falar para vocês, mas esse ônus de impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial. Não se aplica. Eles podem contestar por negativa geral, né? Mas é claro que aqueles fatos não impugnados presumem-se verdadeiros. Como ocorre, né, com a revelia, quando você tem revelia, é uma presunção relativa, uma presunção iuris tanto. Se você não apresentou contestação, se a sua contestação é intempestiva, é uma presunção relativa, da mesma forma que ocorre quando o réu não se manifesta precisamente sobre todas as alegações de fato constantes. Aquelas que não foram impugnadas, há uma presunção relativa, exceto se, e aí está lá no artigo 341, né? Salvo se não for admissível a seu respeito a confissão, quando a petição inicial não estiver acompanhada de um instrumento público, que a lei considere como sendo da substância do ato, e aqui eu quero falar de provas rapidamente, porque a gente está falando de prova hierárquica, tarifada, prova legal, e o 406 do CPC, ele é um resquício da prova tarifada, porque ele diz assim, quando for da substância do ato,
que aquele ato seja provado somente mediante instrumento público, nenhum outro meio de prova, nenhum, por mais especial que seja, pode suprir-lhe a falta. Isso tem muito a ver com o 341, inciso 2º, né? E também não haverá essa presunção relativa de veracidade do fato não impugnado se eles estiverem em contradição com a defesa considerada em seu conjunto, tá, amigos? Isso tudo está lá, repito, no 341. E aí eu faço uma ligação com 345, que eu quero colocar aqui na tela, pessoal, para vocês. Por quê? Vocês vão entender. Já é falando de revelia. Olhem só. Porque o 345 diz, ok, o revel, quando constatarmos a revelia, o efeito material da revelia é essa presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor inicial, perfeito. Só que a revelia não vai produzir esse efeito se, aí temos as hipóteses legais. E são essas exceções que as bancas gostam de cobrar, não é, queridos amigos? Olha, se houver pluralidade de réus, né, se nós estivermos falando aí de um litisconsórcio passivo, né, algum deles contestar a ação. Muito importante a gente lembrar disso. Quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis, né, vai que a gente tem algum caso prático, algum caso hipotético, né, também trazido. Quando a inicial não estiver acompanhada de um instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato, algo muito parecido com o inciso 2º do 341, não é? E quando as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos, muito parecido com o inciso 3º do 341. Sabem qual que é a consequência disso tudo, pessoal? Resumindo, né? É que mesmo que a gente esteja diante de uma revelia, mesmo que nós estejamos, né, diante de uma presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor na inicial, a gente tem que analisar o conjunto probatório como um todo. Não é porque nós estamos, por exemplo, diante de uma revelia que o pedido será automaticamente julgado procedente, o pedido inicial, né? Então é importante a gente destacar isso. Bom, ainda mais sobre revelia, os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos, a gente sabe muito bem, esses prazos fluem da publicação do ato decisório no órgão oficial. Réu revel pode intervir no processo em qualquer fase, vai receber o processo no estado em que ele se encontrar, pode produzir provas. Tem a súmula 231 do Supremo e o artigo 349 do CPC também assim estabelece, não é? Então, basicamente era isso sobre respostas do réu e revelia. Maurício, o que mais, né? Você já trouxe algumas dicas interessantes e o tempo já estourou mesmo, mas eu vou só mais um pouquinho, pessoal. Peço humildemente desculpas a vocês. Eu acho que provas é um tema legal, é um tema para a gente pensar. Maurício, e julgamento antecipado do mérito, antes de provas? As hipóteses lá do 355, julgamento antecipado parcial do mérito no 356, também eu acho que valeria a pena a gente dar uma olhadinha, principalmente no texto de lei, lembrando que quando a gente falar de julgamento antecipado parcial do mérito, essa decisão tem natureza jurídica de decisão interlocutória, e o 356, parágrafo 5º, diz que o recurso cabível é o recurso de agravo de instrumento, mas especificamente sobre provas, amigos, vale a pena a gente recordar princípio da tipicidade dos meios de prova, lá no artigo 369, né? Nós temos os meios de prova típicos, né? Nós temos ata notarial, tema bom, hein? Tema bom no artigo 384. Temos depoimento pessoal, temos confissão, temos exibição de documento ou coisa, temos prova documental, a gente já falou bastante, temos prova testemunhal, temos prova pericial e inspeção judicial. E o 369 diz o quê, pessoal? Que a despeito de todos esses meios de prova típicos, previstos, positivados no CPC, né, outros meios moralmente legítimos, ainda que não especificados, podem ser admitidos. Isso é o chamado princípio da atipicidade dos meios de prova. A ata notarial, que hoje é um meio típico, no CPC de 73, era um meio atípico, ela não estava positivada, embora todo mundo, né, a adotasse. Certidões elaboradas pelos oficiais de justiça são meios de prova. Eu mesmo adoto como juiz, né? Várias certidões, não é só porque o oficial de justiça tem fé pública, não, mas eu uso como meio de prova, embora no CPC, e eu aplico o princípio da tipicidade, né? Embora no CPC nós não tenhamos esse meio de prova tipificado, né? Nós não temos ali certidão elaborada por oficial de justiça como um meio de prova.
Possibilidade de que o magistrado determine produção de provas de ofício, os poderes instrutórios, lá no 370. Temos também, ainda em vigência no nosso ordenamento, o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional. Né? O juiz vai apreciar a prova constante dos autos, pouco importa quem a produziu, né, que é o princípio da comunhão das provas, pouco importa. A prova não é destinada ao juiz, né, amigos? A prova é destinada aos autos do processo. O juiz é um dos destinatários. Mas quando uma parte produz prova, é claro que é para corroborar o que ela está alegando, mas também é para que a outra parte tenha a possibilidade de se defender. Né? O juiz não é dono do processo. O juiz é somente um condutor do processo. Então é importante a gente dizer, o destinatário das provas é o juiz. Em vários julgados do STJ até tem essa manifestação, mas isso, em momento algum isso tem que ser considerado, porque o juiz não é o único destinatário, né? A ideia de um juiz solipsista é algo que me incomoda muito, né? O processo é dialogado, o processo é compartilhado, é democrático. Eu já falei para todos os meus queridos amigos aqui. Mas, enfim, o juiz pode determinar a produção de provas de ofício, está lá no artigo 370, né? No 371, é o princípio do livre convencimento motivado, que ainda vigora no nosso ordenamento. O princípio da comunhão das provas, né, também está lá no 371. Prova emprestada no 372. Só lembrando que o STJ, pessoal, permitam colocar aqui para vocês um julgado do STJ antigo, mas que prevalece até hoje, da Corte Especial, que é de 2014, entende que com relação às provas emprestadas, o elemento imprescindível, né, chama-se contraditório, não há necessidade de identidade das partes, tá, pessoal? Vamos dar uma olhada, já que o Sebrasp gosta de posicionamento jurisprudencial, tá aí, olha, em vista das reconhecidas vantagens da prova emprestada no processo civil, é recomendável que ela seja utilizada sempre que possível, desde que seja mantida rígida a garantia do contraditório, não pode se restringir a processos em que figurem partes idênticas, né? Esse julgado está embaixo, olha pessoal, coloquei para vocês, da Corte Especial, independentemente de haver identidade de partes, o que vale é o contraditório mesmo como requisito primordial, e mais ainda, recentemente, em 2024, a terceira turma ratifica, né, esse julgado da Corte Especial, que é o RESP 617.428. Também é importante lembrar sobre distribuição dinâmica do ônus da prova, né, lá no parágrafo 1º do 373, que é uma regra de instrução, é para instruir o processo, portanto, distribuição dinâmica do ônus da prova, inversão do ônus da prova lá do artigo 6º, inciso 8º do CDC, é até o saneador, para poder dar tempo para a parte desincumbir do seu encargo. Distribuição estática não é regra de instrução, é regra do quê? A jurisprudência é tranquilíssima de julgamento do processo. Compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, não é mesmo? Compete ao réu trazer fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito alegado pelo autor. Isso é distribuição estática. Isso é regra para julgar o processo, então a gente aplica só lá ao final, né? Então acho que vale a pena a gente recordar. E também, além dos meios de prova, né? A gente já falou muito aqui de prova documental, né? Enfim, falamos de ata notarial agora há pouco. Mas vale a pena a gente lembrar ainda sobre teoria geral das provas, da produção antecipada de provas, 381, 382 e 383. Produção antecipada de provas é você ingressar com uma ação probatória autônoma. O que é que significa isso, pessoal? Você quer primeiro produzir a prova, por isso que é produção antecipada. Vamos produzir a prova antecipadamente. Depois eu vou dizer, quando eu for produzir essa prova, se vai ter caráter contencioso ou não. Quando eu produzir, eu já vou dizer isso, né? Olha, eu estou produzindo essa prova antecipadamente, por quê? Porque eu quero ingressar com uma indenizatória no futuro. Que tipo de prova que você vai produzir antecipadamente? Qualquer uma, né? Eu vou imaginar uma prova testemunhal. Eu quero ouvir uma testemunha agora, ela vai embora do país, eu não quero ter que expedir uma carta rogatória no futuro, então eu já ingresso com esse pedido de produção antecipada de provas agora e já falo, excelência, quero ouvir essa testemunha porque depois vou utilizar a oitiva dela para embasar uma ação indenizatória. Não é? Então, quando você tiver algum fundado receio de que venha a tornar-se impossível, muito difícil, a verificação de certos fatos na pendência da ação, você ingressa com um pedido de produção antecipada de provas, uma ação probatória autônoma, não é? Às vezes você vai ingressar, e já dizendo que tem caráter contencioso. Por quê, pessoal? Por quê?
porque é uma diferença procedimental importantíssima, se tiver caráter contencioso ou não tiver. Tá? Mas voltando só nas hipóteses, humildemente peço desculpas aí de cabimento, pessoal, da produção antecipada de provas. Quando a prova a ser produzida, ela seja suscetível de viabilizar uma autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito. Né? E também tem um inciso terceiro do 381 que diz assim: quando prévio conhecimento dos fatos possa justificar o ajuizamento da ação ou evitar. Ou evitar. E aí você fala, olha, não vai ter caráter contencioso. Muitas das vezes, quando alguém pede uma produção antecipada de provas, pode acontecer de ela querer aquilo. Muitas das vezes, pessoal, eu tenho visto até com uma certa frequência nos últimos tempos, a pessoa ter só certeza de que ela não tem direito algum. Ela quer só se certificar. Então ela pede uma produção de uma prova documental, de uma prova testemunhal, de uma prova pericial, só para ela ter certeza. Ela não quer ingressar com uma demanda no futuro. Mas isso tem um reflexo, amigos, extremamente importante. Qual seja, né? Procedimental. Porque o artigo 382, no seu parágrafo 1º, permitam colocar aqui bem rapidamente para vocês, pessoal, ele diz o seguinte, vejam só, é esse aqui, ó. O juiz determinará de ofício ou a requerimento da parte a citação de interessados na produção da prova no fato a ser provado, mas não vai fazer isso, não vai assim proceder, se não tiver caráter contencioso. Ele não vai assim proceder. Então é muito importante que a gente atente para isso na elaboração do enunciado da nossa prova. Né? E por quê, pessoal? É porque a ação probatória autônoma, qual é a finalidade? Só produzir provas. Você vai discutir mérito do que você quer? Não, é só produzir provas. A sentença, ao final, é declaratória, é homologatória. Olha, preenchidos os requisitos, prova foi produzida, acabou. O que o autor daquele pedido de produção antecipada de provas vai fazer no futuro ou não, não se sabe, não é? É muito importante. Mas eu quero lembrar, amigos, que o STJ também relativamente recentemente, foi em 2023, vou colocar um julgado aqui, ele fez uma interpretação deste dispositivo, que é o 382, parágrafo 4º, dizendo assim, olha, nesse procedimento não se admitirá defesa ou recurso. Por quê? Porque é só para colher provas, né? Salvo, então o CPC diz, somente contra a decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. E aqui caberia recurso de apelação, tá? Seria sentença, o ato do juiz que indefere totalmente, caberia apelação. Mas, aí na telinha, pessoal, vejam só, é 2023? É isso aí, ó, tá aí, pessoal. Eu estava tentando lembrar se era 2024 ou 2023. Nesse julgado, que é da terceira turma, o item, acho que é o item de número 6 da ementa do acórdão, diz isso, olha, é de se reconhecer, portanto, que essa disposição legal que a gente acabou de ver não comporta interpretação meramente literal. Como se no referido procedimento de produção antecipada de provas, nós não tivéssemos espaço algum para o exercício do contraditório. Tem que ter, diz o ministro Marco Aurélio Belize, sob pena de se incorrer em grave ofensa ao correlato princípio processual, à ampla defesa, à isonomia e ao devido processo legal. Tá bom, amigos? Então, muito cuidado. Né? O que o STJ interpretou foi, mesmo que se diga que não cabe defesa ou recurso, nada impede que seja exercido o contraditório. Que tipo de contraditório, Maurício? Por exemplo, o juiz determina a citação dos interessados na prova, né, ou no fato a ser provado, e eles queiram apresentar uma contestação, uma espécie de insurgência, vamos chamar de contestação no sentido lato, né? Uma manifestação sobre o pedido formulado pelo autor. Não tem problema, deixa formular. Por quê? Porque prevalece a ideia de um contraditório substancial. Tá? Então, em termos de provas, é isso. Temas finais, amigos, para a gente completar, né? Já estamos com 1h23. Procedimentos especiais de jurisdição contenciosa. Eu percebo que o Sebrasp gosta também de cobrar alguma coisa a respeito. Aí eu apostaria na ação de exigir contas, eu apostaria nas possessórias, nos embargos de terceiro e ação monitória. Ação de exigir contas, possessórias, embargos de terceiro e monitória. Maurício, você falou de oposição no início. É um procedimento especial.
de jurisdição contenciosa. Pode ser que caia alguma coisa sobre ações de família? Pode ser. Primeira vez que a gente tem o procedimento das ações de família, né? Explícito no nosso Código de Processo Civil, consignação em pagamento também, inventário e partilha, né? Pode, mas eu apostaria nessas 4 que eu mencionei. Ação de exigir contas é uma ação que tem natureza dúplice, né? Rapidamente vou só fazer um apanhado, vocês sabem bem. Por que natureza dúplice? Porque quando eu ingresso com uma ação de exigir contas, ela vai ter 2 fases, via de regra, né? A gente espera que sim, né? Porque na primeira é um pedido de condenação em obrigação de fazer, para dizer parte ré, preste as contas. Isso envolve uma administração de um bem, de um direito, de um interesse, né, por outra pessoa, e há uma desconfiança, né, porque você confiou, mas há uma desconfiança e você pede para as contas serem exibidas. Então, a primeira fase vai significar o juiz eventualmente condenar numa obrigação de fazer, que seria prestar as contas, para que na segunda fase as contas sejam prestadas, mas a natureza dúplice significa o quê? O réu pode prestar as contas, amigos, e falar assim: não é, autor, você não duvidou de mim? Você não queria que eu prestasse as contas? Está aqui, estou prestando. E olhem só, eu gastei muito mais do que deveria ter gasto. Agora eu quero ser ressarcido. E a sentença, na segunda fase, pode ser favorável ao réu. É verdade, né? Essa é a natureza dúplice, não é? Aliás, aproveitando e falando de recursos, pessoal, permitam aqui humildemente dizer para vocês, né, quando a gente pensa em recursos, a terceira turma do STJ já pacificou isso desde 2019, num voto brilhante, brilhante da ministra Nancy Andrighi, e jurisprudência importante para nós, né, dizendo o seguinte, pessoal: se na primeira fase nós tivermos uma decisão condenando obrigação de fazer, a prestação de uma obrigação de fazer, que seja prestar as contas, e passaríamos para uma segunda fase, essa decisão tem natureza de decisão interlocutória. E aí o recurso cabível seria agravo de instrumento. Por quê, pessoal? Porque não acabou nada. Só decidiu a primeira fase. Só reconheceu que o réu tem que prestar as contas, é obrigação de fazer. Na segunda fase, a gente vai ter uma sentença, não é? Porque a gente não sabe o que essas contas, né, como essas contas serão prestadas, né? Às vezes pode até o jogo virar. O jogo pode virar e ter um saldo residual em favor do réu, não é? Isso pode acontecer. Agora, se por acaso na primeira fase a decisão for de improcedência, a decisão for de extinção sem julgamento de mérito, o recurso cabível é a apelação, porque aí seria a sentença, tá bom? Muito cuidado, tem o julgado da terceira turma, que é o RESP 1746, 337 do Estado do Rio Grande do Sul, 1746337, justamente dizendo isso, que é de relatoria da ministra Nancy Andrighi. Só lembrando também, pessoal, o STJ tem posicionamento já tranquilo, no sentido de que, em decisão unânime também, né, da terceira turma, a relatoria foi da ministra Nancy Andrighi, o condômino, né, ele não tem legitimidade para individualmente ele ingressar com uma ação de exigir contas contra o administrador do condomínio. Individualmente não tem, tá, pessoal? O direito de, e eu acho que o julgado fala até sobre isso, acho que não tenho certeza, ele diz assim, que o direito de examinar os livros, de examinar os documentos relativos ao condomínio, isso não se confunde, né, com o direito da coletividade dos condôminos de obter a prestação de contas da administração do condomínio. Então, repito, o condômino não tem legitimidade para propor individualmente a ação de exigir contas, tá? Em relação aos embargos de terceiros, sempre lembrar que o objetivo é ingressar com essa ação para desconstituir uma constrição inválida, né, uma penhora inválida. Embargos de terceiro podem ser ajuizados em caráter preventivo. Eu não preciso só depois que a constrição inválida materializou, eu posso ingressar com essa ação imaginando que ocorrerá uma constrição inválida, né? É muito importante que a gente lembre também da questão do prazo. Os legitimados para ingressar com embargos de terceiro, que é o terceiro, né, mas tem os equiparados, que estão lá previstos no rol do artigo 674, no seu parágrafo 2º, mas também lembrar do prazo, como eu falei para vocês, amigos, e aí vale a pena a gente lembrar do artigo 675,
que eu trouxe aqui para vocês, né? O 675 é importantíssimo e ele diz o seguinte, olha, os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento, basta que não tenha transitado em julgada a sentença, mas também podem ser opostos no cumprimento de sentença ou no processo de execução até 5 dias depois da adjudicação, alienação por iniciativa particular ou arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta, tá bom? E temos ainda, né, possessórias e monitória. Possessórias, amigos, lembrar da fungibilidade das possessórias lá no 554. As possessórias têm natureza dúplice também, né? Às vezes o autor fala, olha, ingressei com uma reintegração de posse porque o réu invadiu a minha posse. O réu vai falar, não, quem invadiu foi você. Isso é natureza dúplice, que não tem nada a ver com reconvenção e nem com pedido contraposto previsto nos juizados especiais, não é? Aquela questão relacionada também à existência de múltiplas pessoas, né, um litisconsórcio, digamos assim, multitudinário, né? Quando nós tivemos um grande número de pessoas figurando no polo passivo, usei a expressão do professor Cândido Rangel Dinamarco, né, que é bem interessante, mas quando a gente tiver um grande número de pessoas no polo passivo de uma possessória, a citação tem que ser feita de quem foi encontrado no local de forma pessoal, os demais serão citados, né, por edital, possibilidade de você acumular pedidos, né, quando a gente pensa em possessórias, né, acumular com perdas e danos, são as características, a exceção de domínio, né, são características importantes da possessória que devem ser relembradas. E na monitória, né, na ação monitória, lembrar do procedimento 700, 701, 702, lembrar que a fazenda pública pode ser ré, né, de uma ação monitória, muito importante. Tem até entendimento simulado, né, que é a súmula 339. Pensar na prova documental unilateralmente produzida. O procedimento é simples, o contraditório é diferido. Né? O procedimento é simples, não. O procedimento é especial. É simples na prática, né, na atuação, mas é um procedimento especial de jurisdição contenciosa. Um mandado monitório é expedido de plano, contraditório é jogado lá para frente, é diferido, é como se fosse uma espécie de tutela de evidência. Se você cumprir a obrigação de pagar, de fazer, de não fazer, de entregar, né, vai ficar isento do pagamento de custas, é como se fosse um prêmio, né, para a parte ré. Os honorários são somente de 5%. É claro que a parte ré também vai poder se defender, né, através dos embargos monitórios, né, tudo isso vem previsto ali no artigo 702, né, a possibilidade dos embargos. Só lembrando, né, amigos, quando eu falei que é possível ação monitória em face da fazenda pública, né, o 701, ele diz isso no seu parágrafo 4º também. Temos a súmula, né, mas também temos o parágrafo 4º possibilitando, né, que isso aconteça. Os embargos estão lá no 702, como eu disse para todos os meus queridos amigos. E para a gente arrematar, eu aposto em recursos, né? Os pressupostos de admissibilidade recursal é sempre importante a gente lembrar. A gente falou de cabimento, né? Mas quando a gente fala de cabimento, não se esqueçam da fungibilidade recursal, amigos. Né? Muito, muito, muito importante. O cabimento é um pressuposto intrínseco, como é também o interesse recursal, a legitimidade recursal. Quem é que pode recorrer? Já volto já para falar da fungibilidade, mas só um instantinho, amigos, por gentileza. Interesse recursal, né, que se caracteriza pelo binômio necessidade, adequação, né? Necessidade e utilidade, a mesma coisa do interesse de agir, legitimidade recursal, quem pode recorrer? Parte vencida, o MP, na qualidade de parte ou de fiscal do ordenamento jurídico, o terceiro prejudicado, isso está lá no 996 do nosso CPC. Não pode existir um fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer, não pode ter havido desistência, não pode ter havido renúncia. Tanto na desistência quanto na renúncia, não se esqueçam, amigos, na desistência ou na renúncia, né? Não se esqueçam, isso é muito importante, não há necessidade de anuência da parte contrária. E temos os requisitos extrínsecos. Essa é a classificação do professor Barbosa Moreira, né? Também aí a regularidade formal, que é a dialeticidade, né? Impugnação especificada dos fundamentos da decisão recorrida. Temos também a tempestividade, e o 1003 é fundamental, tempestividade recursal, amigos. Lembrando que recurso prematuro é tempestivo, está lá no 218, parágrafo 4º. O que interessa de tempestividade está no 1003 e preparo lá no 1007, né? Aliás, tempestividade, comprovação de feriado local, a gente teve uma alteração, né? No 1003, parágrafo 6º. Muito importante a gente dar uma olhadinha. Por que eu digo isso, pessoal? Porque também Sebrasp já cobrou, não é verdade? Comprovação da existência de feriado local. Vamos lá para o 1003 e o seu parágrafo 6º que diz: o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato
de interposição do recurso, e se ele não fizer, está tudo bem, princípio da primazia do julgamento de mérito recursal, o tribunal determinará a correção do vício formal ou poderá desconsiderá-lo, caso a informação já conste do processo eletrônico. Esse parágrafo 6º foi alterado em 2024, né? Aliás, se nós tivermos que falar de alteração, 2024 a gente teve aquela alteração também do artigo 63, né? Agora que eu lembrei aqui, é que a gente não falou de competência, né, amigos? Embora a Sebrasp já tenha cobrado competência, mas só lembrando que o 63 é aquele dispositivo que fala da cláusula de eleição de foro, né? E nós tivemos alteração tanto no parágrafo 1º como a inserção do parágrafo 5º para tratar justamente de uma forma melhor, né, a chamada litigância abusiva. Também foi alterado em 2024, acho que valeria a pena os amigos darem uma olhada, né? Mas voltando à fungibilidade, Maurício, opa, até que enfim. Até que enfim que você resolveu falar, né? Aceitar um recurso no lugar do outro. Bom, em termos de fungibilidade, amigos, eu diria para vocês que a doutrina afirma assim: aplica-se ainda a fungibilidade recursal? Sim, aplica-se quando eu tiver dúvida objetiva, né, em relação a qual recurso a ser interposto. Não pode ter havido, né, um erro grosseiro também. E um terceiro pressuposto seria respeitar a tempestividade do recurso que deveria ter sido interposto. Tá bom? Então, doutrina. Em termos de CPC, amigos, o que é que a gente tem de Código de Processo Civil? Atentem, por gentileza, eu vou falar rapidamente por conta do tempo, tá? Nós temos no 1024, parágrafo 3º, a fungibilidade recursal no sentido de se aceitar embargos de declaração como se fossem agravo interno. Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Embargos de declaração, obscuridade, contradição, omissão, erro material, interrupção do prazo para outros recursos, agravo interno, aquele do 1021, que você interpõe em face de decisões monocráticas proferidas, né, pelo relator. Se você vai aceitar embargos de declaração como agravo interno, você tem que adequar para uma especificidade do agravo interno que está lá no 1021, parágrafo 1º. Qual que é essa especificidade? Complementar as razões recursais para impugnar de maneira especificada os fundamentos da decisão recorrida. Segunda possibilidade de fungibilidade recursal está no 1032, quando chegar um recurso especial no STJ, o STJ mandar para o Supremo por entender que tem ali uma questão constitucional. Claro que vai ter que fazer a adaptação, né, primeiro, e aí o recorrente vai ter que demonstrar a existência de repercussão geral e vai ter que se manifestar sobre essa questão constitucional. Pega o especial, manda para o Supremo, mas quem vai dar a última palavra é o Supremo. Às vezes o Supremo vai falar, o STJ, você está errado, e vai devolver aquele recurso que era especial, que teria se tornado um extraordinário. E temos o inverso também, no 1033, né? Que é o Supremo entender que chegou um recurso extraordinário lá, mas ele entender que a ofensa ela é reflexa à Constituição, e aí ele devolve para o STJ, aliás, ele devolve, não, ele manda para o STJ para que se proceda lá como se fosse recurso especial. Tá bom? Isso é muito importante. E lembrando também, quando a gente fala de cabimento, é sempre importante a gente lembrar de unirrecorribilidade, singularidade recursal, unicidade recursal, um recurso por vez, né? Mas sabemos que é possível, às vezes o acórdão, isso está no 1031, às vezes o acórdão ofende a Constituição, ofende uma legislação infraconstitucional, é possível interpor simultaneamente o recurso especial e o recurso extraordinário, né? Como também o STJ, pessoal, admite a interposição simultânea de agravo interno, vai depender, é claro, né, do que foi decidido, mas do agravo interno e do agravo em recurso especial, que é aquele lá do 1042. Sabem aquele agravo que você interpõe quando o teu recurso especial ou o teu recurso extraordinário não é admitido, né? Pois bem, é permitida a interposição simultânea, o STJ já entendeu isso como pacífico, de agravo interno e de agravo em recurso especial contra a decisão negativa de juízo de admissibilidade na origem, né, por sua dupla fundamentação. É uma exceção ao princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou da singularidade recursal. E para a gente finalizar, pessoal, e agora sim, eu recomendaria a vocês, por favor, que deem uma olhada em alguns posicionamentos jurisprudenciais de mandado de segurança e de ação civil pública. Por quê? Por conta do ponto do nosso edital que faz referência ao processo coletivo, né? Então, quando a gente lembrar de mandado de segurança, é lembrar da teoria da encampação, né, da súmula 628 do STJ. Nem sempre a gente vai conseguir
identificar quem é a autoridade coatora. Então, nós temos requisitos cumulativos ali da súmula 628, ou seja, é necessária para aquelas informações prestadas pela autoridade coatora, para que elas sejam consideradas, né? Que exista uma existência, é ótimo, que exista, né, uma vinculação hierárquica, podemos assim afirmar, né, entre a autoridade que prestou informações e aquela que determinou a prática, né, do ato impugnado. Um segundo requisito para a teoria da encampação é a manifestação a respeito do mérito nas informações que foram prestadas pela autoridade coatora. E um terceiro requisito é não haver modificação, uma ausência, né, de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. Lembrar também, por conta de ser posicionamento jurisprudencial, que a impetração de mandado de segurança coletiva é súmula 629 do Supremo, se eu não estiver enganado, é 629, é isso, tenho certeza. Dizendo que a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados não precisa de autorização destes, né? Também é importante lembrar que é a mesma redação do 21, no finalzinho, lá não tem uma finalidade especial, não precisa ter essa autorização especial, perdão, está lá no 21 da Lei do Mandado de Segurança. Lembrar que prazo decadencial, aquele prazo de 120 dias para impetração do mandado de segurança é um prazo constitucional, né, a redação do dispositivo de lei que diz isso. Esse prazo decadencial, contrato omissivo da administração pública, renova-se mês a mês por envolver obrigação de trato sucessivo. Por exemplo, a administração pública que não paga reajustes, né, nos vencimentos de funcionário público. Então, é um prazo que vai se renovando mês a mês. O prazo decadencial não se suspende, não se interrompe esse prazo de 120 dias, se tiver ocorrido um pedido de reconsideração na esfera administrativa, né? Ou se tivéssemos tido um recurso administrativo sem efeito suspensivo, então esse prazo não vai se interromper, não vai se suspender. Lembrar em relação ao mandado de segurança também que o impetrante pode desistir a qualquer tempo do mandado de segurança antes do trânsito em julgado, não precisa de forma alguma de autorização da autoridade coatora, também o STJ já entendeu nesse sentido, né? Enfim, teríamos vários julgados para falar, né? E também é muito importante a gente lembrar, não cabem honorários, né? A gente já sabe disso, temos a súmula 512 do Supremo, temos a súmula 105 do STJ, e com relação à ação civil pública, eu sempre lembro a necessidade de que nós saibamos quem são os legitimados para ajuizamento de uma ação civil pública, não é? Lembrar de um outro dado interessante, que é o tema 561, isso mesmo, de repercussão geral do Supremo, que diz que o Ministério Público, por exemplo, né, nesse tema, né, diz que o Ministério Público é parte legítima, ele tem legitimidade pensando em ação civil pública para o ajuizamento de uma ação coletiva que vise anular ato administrativo de aposentadoria que eventualmente importe em lesão ao patrimônio público, então o MP tem legitimidade ativa para tanto, né? Lembrar do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, lembram aquele polêmico artigo, né? Dizendo que a sentença faria coisa julgada erga omnes, mas nos limites da competência territorial do órgão prolator. A Corte Especial do STJ já tinha reconhecido que isso não seria possível desde 2016 e o Supremo entendeu como sendo inconstitucional o artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública desde 2021, né? É isso, amigos, é isso. Extrapolamos demais o nosso tempo, eu sei disso. Quero humildemente pedir desculpas a vocês, né? O intuito foi um só, de tentar ajudá-los nessa caminhada, né? Eu estou aqui para isso e fiz tudo o que fiz com muita seriedade, muita responsabilidade e muito amor, como eu disse no início. Mas o mais importante que eu quero é desejar a todos vocês, do fundo do meu coração, que vocês tenham muita saúde. Quero, claro, que vocês façam uma excelente prova. Quero, claro, que vocês sejam aprovados. Mas acima de tudo, e digo isso com o meu coração, com a minha alma, eu desejo muita saúde a vocês, que vocês possam viver essa vida de maneira intensa, celebrando todos os momentos ao lado das pessoas que vocês amam, porque, para mim, né, particularmente, eu não vejo nada mais importante do que isso. A gente poder ser feliz, a gente poder estar ao lado de quem a gente ama, a gente poder ter saúde e a gente poder celebrar esses momentos. É o que eu mais desejo a todos vocês. No mais, boa sorte, né? Que Deus abençoe a caminhada de cada um. E no que precisar, eu sempre estarei à disposição. Tá certo? Um forte abraço a todos, meus amigos. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.